Tudo bem? Eu sou a Perla, psicóloga e administradora aqui do canal. Eu recebi uma mensagem, né, a respeito de conteúdos e a pessoa me pediu para dividir mais com vocês em relação à minha experiência com a síndrome de burnout. Aqui no canal eu não tenho a intenção de falar somente sobre doença mental, sobre psicopatologia, até mesmo porque a abordagem que eu mais me interesso e que eu gosto de trabalhar assim com adultos seria mais para o lado da psicologia positiva, né? O foco na solução e não exatamente no problema, mas naquilo que é de bom na vida, naquilo que você pode melhorar, né? Então, eu não quero colocar muita ênfase na questão das doenças, mas me pediram para dividir, eu vou dividir, né? Eu me reconheci com a síndrome na época da faculdade, quando eu trabalhava numa instituição financeira de grande porte. Eu só me dei conta quando eu comecei a ter sintomas físicos do burnout. Eu hoje normalmente eu peso 61 quilos. Eu estava com 55 quilos na época, então eu emagreci muito rapidamente, sem perceber. Eu ingeria pouca comida, a quantidade de comida era pequena, assim, por dia. Eu comecei a perceber que eu não sentia muito o gosto dos alimentos. É uma coisa estranha, né? Para se dizer em relação a uma questão que é psicológica. Então, assim, eu não tinha prazer na alimentação. Eu alimentava para me manter assim e só quando eu estava com muita fome. E não era uma coisa que era uma escolha, eu não sentia fome, eu não tinha prazer em comer, também não comia só porque tal coisa era gostosa. Então, eu emagreci bastante naquele período. Tive também quedas de cabelo. Meu cabelo começou a cair muito, muito mesmo. Aí eu fui procurar um dermatologista, e o dermatologista falou que não tinha nada em relação ao couro cabeludo, nenhum outro tipo de problema, mas que provavelmente era questão de vitamina, de alimentação, algum desequilíbrio do meu corpo mesmo estava fazendo cair. E aí ele me indicou vitaminas. E eu acabei tomando as vitaminas, né? Descobri através dele que o meu sistema imunológico não estava legal, então eu ficava muito gripada com frequência. Sim, a doença psicológica, ela pode ter reações físicas e tem, né? Reações físicas. Essas foram as minhas. Por último, o que me levou mesmo a me perceber foi a insônia. Eu não dormia mais à noite e o trabalho ele vivia na minha cabeça. Mesmo que eu saísse de férias, eu pensava naquilo 24 horas por dia. Eu pensava que eu tinha que bater a meta, eu pensava que eu tinha que resolver isso, resolver aquilo. Então, nem nos meus momentos de lazer ou de folga, eu me dava descanso. Desculpa, a gente tem um cachorrinho latindo. Então, e aí passei por essa questão. E a última coisa que se destacou para mim foi que um dia pela manhã eu acordei por volta das 5 horas e eu fui tentar levantar da cama e eu não conseguia me equilibrar. Então, assim, a princípio aí eu pedi ajuda, né? Eu morava nessa época com a minha família. Aí meus pais na época foram até meu quarto e aí tentando me ajudar. E aí eles falaram: "Ah, pode ser labirintite". Aí então nesse dia eu fiquei em casa, fui no médico. Aí descobri que não era, né? Fiz o exame, não era labirintite. Mas eu não conseguia firmar o pé no chão, parecia que eu estava pisando em areia fofa. Eu passei por essa questão. Fui em busca de ajuda. Aí foi quando, não foi nem na faculdade que eu ouvi o termo, né? Ainda não tinha escutado o termo síndrome de burnout. Foi um psiquiatra com o qual eu passei, né? Porque eu não estava conseguindo dormir. E aí ele fez toda uma entrevista comigo e conversamos em relação ao que estava se passando no momento pela minha cabeça, né? E aí ele me falou da síndrome, né? E assim, fez uma anamnese bastante longa para investigar se tinha alguma outra razão para eu estar passando por aquilo, mas de fato não era. E eu reconhecia que era de fato o trabalho, a questão
da função que eu executava naquela época, que era bastante estressante. Após conversar com ele, aí eu comecei a tomar uma medicação para conseguir dormir. Comecei a fazer a terapia, porque assim, gente, não adianta você só tomar a medicação. Eu não tô falando isso só porque eu sou psicóloga. Não adianta só tomar a medicação. Você precisa resolver a questão aqui, ó, dentro da sua cabeça. E a medicação, ela ajuda, eu sou super a favor. Se o médico te indicou um remédio, tome, faça o tratamento, mas faça o tratamento completo. Porque não adianta você tratar do sintoma físico, no caso o meu era dormir, que eu não conseguia dormir, e não adiantava eu dormir e não resolver as outras questões, ia só mascarar o problema, sabe? Ia dar uma escondida aí na questão principal a ser tratada. Então eu fiz o tratamento completo. Passei com um psiquiatra, peguei de fato um remédio para conseguir relaxar e desligar um pouco do trabalho, mas comecei a fazer semanalmente as minhas sessões com a terapeuta e fui levando assim até o fim, né, da faculdade, quando eu saí daquela empresa, né? E assim, eu já tinha dentro da minha cabeça a ideia de que eu precisava mudar. Eu não estava feliz. E muitas vezes a gente acha cômodo ficar numa situação, às vezes até por necessidade. Só que extrapolou aquilo que era possível para mim. Então, assim, 3 coisas que eu aprendi com o burnout. Sempre é possível mudar, tanto que eu mudei de profissão, estou muito feliz como psicóloga. Era isso mesmo que eu queria, era ajudar as pessoas, era estar aqui disponível para as pessoas, né? Então aprendi isso. Sempre é possível mudar. É só uma questão de planejamento, de como você encara a vida, de como você está, entre tantas outras coisas que você precisa pensar a respeito, mas é possível mudar. Outra coisa que eu aprendi com o burnout foi a valorizar as pessoas à minha volta. Porque o que acontece? Eu aprendi a ser independente. E eu não pedi ajuda também. Então eu aprendi que eu precisava de ajuda. Eu consegui reconhecer que eu precisava de ajuda naquela questão. Então, assim, outra coisa que eu aprendi com o burnout: peça ajuda. Ninguém vai adivinhar o que você está passando se você não pedir ajuda. Então, se você está passando por uma situação como essa que eu passei, busca ajuda de alguém. Sempre vai ter alguém que vai te indicar, que vai te ajudar, que vai te orientar, que vai te dar uma luz no momento que você está precisando. Então, eu aprendi a pedir ajuda. E outra coisa que eu aprendi com o burnout foi que a cura é possível. Sim, a cura é possível. Se você tem algum problema psicológico, é uma questão de você ir em busca da solução que é melhor para você. Você vai conseguir achar, mas você precisa trabalhar nela. Você precisa investir nela, acreditar nela, buscar, não só ficar esperando. Porque eu fiquei esperando durante muito tempo e eu não sei o que teria acontecido se eu tivesse esperado mais, porque meu corpo físico já estava ficando bastante desorganizado, vamos dizer assim, né? Eu espero que com a minha experiência vocês possam também aprender, entender e também me ver como uma pessoa mais humana, né? O que acontece muito com o psicólogo hoje em dia é que a gente sofre muito julgamento. Então, só o fato de eu estar falando que eu tive um problema psicológico, eu sei que pode gerar um impacto em muitas outras pessoas de uma maneira negativa, porque o psicólogo ele é visto como um ser perfeito. Como se ele não tivesse problemas na vida, não tivesse experiências, não tivesse vivências próprias, mas isso não é verdade. Então, eu tô me dando essa oportunidade de conversar com vocês a respeito disso também por isso, para que vocês me vejam como uma pessoa, né? E o que eu estou falando é de pessoa para pessoa. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que fique aí uma sementinha, né? Que vocês pensem a respeito, gente. E, de fato, nada vale a sua saúde mental.
Trabalho nenhum, dinheiro nenhum, nada. Nada vale. Nada vale você deitar na sua cama e dormir, você sentar na sua mesa com a sua família e se alimentar. Nada vale a sua saúde. Então, se você está passando por isso, conhece alguém que esteja passando por isso, orienta a pedir ajuda, procurar um profissional, porque é a melhor coisa que você vai fazer. Porque é possível ser feliz, profissionalmente também, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo.